Revisão da vida toda e outras revisões de aposentadoria. Você já se perguntou por que dois aposentados que entram com o mesmo processo ao mesmo tempo têm resultados diferentes em tempos diferentes? Vocês já me conhecem, eu sou o Nakamura e estou aqui com Montgomery Wellington Muniz, meu irmão e servidor do STJ há mais de 30 anos e acadêmico do doutorado de Direito. Ele fez uma pesquisa que mostra a verdade sobre a justiça aqui no Brasil. E agora é com você, Monte. Tudo bem, gente? Eu sou um estudante de Direito, tá? Fiz o mestrado e o doutorado dedicado a estudar a eficiência do Poder Judiciário. E essas questões que o Dr. Nakamura colocou são as que eu abordo no meu trabalho, tá? Tanto abordei no mestrado, o resultado do meu mestrado eu publiquei este livro aqui, ó, que se dedicou a estudar a gestão de assessorias de magistrados e que também influi na eficiência da prestação do serviço, é claro, né? Porque tendo mais assessores, o serviço pode render mais ou menos, isso vai levar a ter um julgamento mais rápido ou mais devagar, conforme o apoio que o magistrado tiver. E no doutorado agora eu me dediquei a estudar métodos de trabalho, aplicação de inteligência artificial e gestão de acervos, tá? Tem uma questão que as pessoas às vezes não se dão conta, mas é que o que incomoda o pessoal com o Poder Judiciário? Duas coisas basicamente que a gente encontra no Google aí, em milhões de referências à crise do Poder Judiciário. As duas coisas são a morosidade e a segurança jurídica, tá? Que quer dizer o seguinte, o processo demora muito para julgar e as pessoas acham muito moroso isso, poderia ser um pouco mais rápido. E além disso, tem uma questão que já foi rotulada já de loteria do Poder Judiciário, tá? Que algumas pessoas têm uma decisão num sentido e outras têm decisão em outro sentido para causas semelhantes ou até iguais, tá? A gente vê muitas vezes assim, dois vizinhos entram na justiça para tratar de uma questão que envolve a vizinhança e um tem um resultado favorável e o outro desfavorável com a mesma causa de pedir, tá? Então, nesse segundo estudo que eu fiz no doutorado agora, que está em vias de publicação, tá? Foi aprovada a obra agora essa semana para publicação, o livro chama-se Precisamos Falar sobre o Poder Judiciário. Eu me dedico a estudar, então, esse tratamento desigual a quem recorre ao Poder Judiciário, tá? Uma das maiores causas da desigualdade é o acervo de processos, tá? Se você for sorteado para um magistrado que tem menos processos, com certeza seu processo vai ser julgado mais rápido. Se for sorteado para um que tem mais processos, vai demorar mais para julgar. Essa é uma relação que é de proporção direta, né? Que está bem demonstrada nesse trabalho que está sendo publicado agora essa semana, tá? E, além disso, tem a questão de métodos de trabalho, tá? Hoje a gente tem não há uma uniformidade de métodos de trabalho. Então, nós temos 18 mil magistrados no Brasil e nós temos uma possibilidade, tá, de ter 18 mil métodos de trabalho. O que está contribuindo muito para uniformizar isso? Os sistemas informatizados. Como o CNJ está fazendo uma atuação para que todos utilizem praticamente o mesmo sistema, que é o PJE, acaba que o sistema ele tem um fluxo de trabalho dentro dele e acaba uniformizando os métodos de trabalho. Mas a contagem de prazo não pode ser diferente, tá? Um pode intimar em 10 dias, o outro em 20 dias. Como os dias são úteis, isso vai influir muito no prazo do processo. Além disso, a questão da segurança jurídica, tá? O livre convencimento do magistrado, a gente sabe que ele é um livre convencimento motivado, né? Ele tem que explicar como é que ele chegou naquele convencimento. Nós temos uma pesquisa que foi feita pela Associação de Magistrados Brasileiros agora em 2022, onde uma das perguntas que foi feita lá foi sobre a questão da utilização de precedentes, que são aqueles julgamentos das cortes superiores que alguns são vinculativos e alguns são persuasivos, né? Mas os magistrados, foi perguntado para os magistrados o que eles acham dessa aplicação de precedentes. 40 e poucos % dos magistrados está dizendo que isso tira a autonomia deles. Quer dizer, eles querem ter mais liberdade para julgar. Com essa liberdade tão desejada, o que acaba acontecendo? Acaba que a gente não tem tanta segurança, tá? A gente não sabe o que esperar de um magistrado quando a gente entra na justiça. Isso é uma das coisas que mais incomoda a população. É a insegurança jurídica. Essa é uma questão, então, e a outra é a da morosidade. E a da morosidade, o que mais incomoda é que ela não é igual para todos, tá? Para um pode ser rápido, para outro pode ser lento, conforme a distribuição de serviço dentro de um gabinete. Não estou nem levando em consideração outras questões mais subjetivas, tá? Estou falando mais da carga de trabalho e das equipes de apoio dos magistrados. Um magistrado sozinho, gente, não consegue dar um tratamento igual, porque a gente está falando de igualdade entre causas que foram distribuídas para varas diferentes, tá? Ou seja, magistrados diferentes que estão julgando. Um pode ser rápido, o outro pode ser lento. Um magistrado sozinho, o máximo que ele consegue atuar é na vara dele. Então, aonde que a gente vai ter que abordar esse problema? Na administração dos tribunais. A administração dos tribunais é que tem que fazer alguma gestão para uniformizar a forma de trabalhar e também a distribuição das equipes para os magistrados, tá? Porque o que mais incomoda a gente
Na morosidade, é a questão dela não ser igual para todos. Se eu posso entrar na justiça hoje, o doutor Nakamura também, e a minha causa ser julgada amanhã e a dele levar 2 anos, ou então o inverso. Isso é uma das coisas que mais incomoda, tá? Talvez, mesmo sendo moroso, mas se fosse igual para todos, talvez não incomodasse tanto, tá? O que mais incomoda, então, é essa questão da desigualdade. E a gente atua, então, esse estudo foi feito dedicado a métodos de trabalho, distribuição de equipes, utilização de inteligência artificial. Para quê? Para verificar o que os tribunais estão fazendo, para apoiar os seus magistrados, para que eles deem um tratamento igual a quem recorre ao serviço judiciário. Hoje, na questão da revisão da vida toda aqui, é um julgamento já fechado pelo Supremo, e a gente não tem uma garantia de que vai ser aplicado de forma igual para todos os magistrados. Isso poderia ser feito? Poderia ser feito com utilização de inteligência artificial. É claro que o magistrado, em cada causa, ele vai verificar as condições daquela ação e vai fazer um julgamento de acordo com o seu convencimento. Agora, se uma vez ou outra, ele vai destoar daquilo que os tribunais superiores indicaram. Isso aí é normal e pode acontecer mesmo, tá? Dentro da técnica jurídica, isso é catalogado. Agora, o que acontece? Aquele magistrado que sempre destoa, ele tem um posicionamento diferente que pode causar um prejuízo para a coletividade, para quem está usando o serviço dele. Se ele está sempre destoando dos tribunais superiores, o que ele está obrigando a acontecer? Está obrigando as partes a recorrerem para fazer prevalecer o julgamento no Tribunal Superior. Isso vai custar dinheiro e tempo. Para quem? Principalmente para o cidadão brasileiro. Sim, então, de tudo que foi apresentado até o momento, nós temos, né, inclusive com dados, que os próprios juízes acham que esse sistema de precedentes pode tirar um pouco da autonomia deles. Isso está catalogado numa pesquisa feita pela Associação de Magistrados Brasileiros, tá? Não sei o que estou falando, isso está disponível para consulta na internet. Então, nós temos assim, se os próprios magistrados acham que esse sistema de precedentes vinculantes tiram a autonomia, às vezes o magistrado ele vai ter um entendimento diverso do que o STJ ou o STF decidiu, mas aí vai do magistrado se subordinar a essa corrente ou não, né? Isso. Porque às vezes ele pode pensar assim, vou julgar do meu jeito e se quiser recorre. Mas esse pensamento, como bem disse o Monte, isso leva a recursos que depois você até vai conseguir reformar a sentença, mas aí já foi tempo, dinheiro público. Causa um prejuízo para todo o sistema, tá? Mas principalmente para o cidadão. Porque o sistema, o custo para o sistema não é tão grande porque é um a mais, um a menos. Agora, para o cidadão, o custo é enorme, porque é o processo da vida dele, às vezes, tá? Exatamente isso. E na janela de tempo que nós tivemos depois da decisão do STF em dezembro de 2022, a gente viu muitos juízes concedendo tutela de evidência, proferindo sentenças, e outros juízes, às vezes da mesma comarca, querendo esperar a publicação de acórdão, querendo esperar trânsito em julgado, em que pese a gente nós já tenhamos decisões que não precisa esperar publicação de acórdão, muito menos trânsito em julgado. Então, esse estudo que o Monte fez no doutorado e trazendo dados públicos também, escancaram a realidade. A morosidade, essa demora, não é igual para todos. Esse é o principal problema que é tratado, tá? É não ser igual para todos. É isso que eu estava dizendo aqui, tá? Pode até demorar, mas se for igual para todo mundo, a gente não fica tão incomodado. O que mais incomoda é a desigualdade. Além do resultado também, que às vezes é diferente, que é o caso da loteria judiciária, né? E isso leva a várias consequências, tá? Uma delas é a pessoa, às vezes, tentar ir para a justiça para ver o que dá, mesmo avaliando e sabendo que não tem tanto direito, tá? Então isso também acaba sobrecarregando o sistema. Como a gente estava dizendo, eu estou estudando do lado de dentro do Poder Judiciário, né? Então a minha preocupação é com sobrecarregar o sistema, com dar um tratamento igual, com a concretização de princípios constitucionais, tá? O que eu mais abordo aí? Igualdade de tratamento e razoável duração do processo. E o que leva à uniformização da aplicação desses 2 princípios é o princípio da eficiência, tá? Então eu me preocupo com a gestão do Poder Judiciário para concretizar princípios constitucionais. O mote do livro é esse, né? Desse trabalho do doutorado agora, tá? Certo, e a nossa Constituição, que é sempre tão elogiada, mas que na prática é difícil de ver. Então a gente vê que essa abordagem do Monte tem os princípios constitucionais e no fundo vai ter um tratamento humanizado, né? Seja você aposentado ou da sociedade em geral, o cidadão procurar o Poder Judiciário, ter uma razoável duração do processo. Isso. E que essa demora, tudo bem, um pouquinho vai demorar, mas que então seja a mesma demora para todo mundo, né? Isso, que seja um tratamento uniforme e igual, né? Para que não tenha esse incômodo da desigualdade de tratamento.
E é claro que o mais rápido possível também, né? Sim. A gente não está lutando assim para todo mundo atrasar. Na verdade, é o contrário. Estamos lutando para que todo mundo tenha um julgamento mais rápido, tá? A demonstração do livro é que se tivesse tratamento uniforme, distribuição de equipes mais parecida, tá? Porque a gente tem uma diferencinha aí do primeiro para o segundo grau e para os tribunais superiores, né? De alocação de equipes, tá? Nesse livro do assessor de magistrado, a gente fez um levantamento. Pode mostrar aqui. Que está demonstrado aqui no livro, tá? E onde chegou à conclusão que os magistrados de primeiro grau, em média no Brasil, eles têm 1,5 assessor. Claro que não existe meio assessor, isso é só uma média, né? Mas no segundo grau eles têm em torno de 12 e nos tribunais superiores estão na faixa de 30 a 40 assessores, tá? Então são demonstrações assim que pouca gente conhece. O trabalho do assessor é um trabalho que não tem muita visibilidade também, mas quase todo juiz tem assessor. Estou falando quase porque a gente sabe que alguns juízes às vezes não conseguem arrumar assessor, principalmente juízes assim de localidades um pouco menores, nas varas que a gente chama de varas únicas, né? Mas era um trabalho que a administração dos tribunais poderia fazer para captar mais assessores, talvez numa contratação temporária, para colocar os processos em dia, tá? Para prestar um serviço melhor, né? A gente sabe que a gente tem cerca de 100 milhões no giro anual de processos. Nós temos 70 milhões que giram no estoque todo ano e mais ou menos 30 milhões que entram todo ano. Estou falando de números globais, claro, que não é só de aposentadoria, né? É todos os tipos de processos que chegam no Poder Judiciário. E parece que está igual, tá? A gente recebe 30 milhões e julga 30 milhões, mas fica os 70 lá parado. E esses 30 que julgam, na verdade, estão inseridos naqueles 70, porque eles não são os mesmos 30 que entraram. Então entra 30 milhões e julga 30 milhões, mas não são os mesmos processos, tá? Os que julgam são aqueles que estavam lá há mais tempo. E, eventualmente, o que acontece? Julga os que entraram. Porque lá dentro da administração de um gabinete, muitas vezes as pessoas são cobradas para dar uma produção assim, de quantidade de decisões, para que no final do ano se chegue àquela média de 1.800 decisões por magistrado, e aí as pessoas vão procurar os processos que são assim de aplicação mais fácil do direito, tá? E aí isso acaba fazendo com que uns processos que chegaram depois sejam julgados antes dos que já estavam lá na fila. Isso faz parte da administração do gabinete. Então é esse tipo de questão que é tratada, tá? São questões ali de administração ou de gestão que funcionam no gabinete e que exigem uma intervenção do órgão central, que são os tribunais ou o próprio CNJ, para que isso propicie um tratamento igual para quem está usando o serviço judiciário, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu ainda não tinha essa visão global, não tinha parado para pensar assim, é de não cobrar só o juiz, né, da primeira instância, como pessoa única ali, mas sim a administração, né? Às vezes o juiz pode fazer pouco, tá? Ele pode atuar na vara dele para tentar reduzir os tempos. E a gente tem visto exemplos aí, toda hora pipoca na imprensa, o juiz zerou seu gabinete, o juiz conseguiu reduzir o tempo, o juiz mudou de instância, mas deixou a vara zerada. Então a gente vê essas coisas que são algumas atitudes individuais, tá? O que está faltando é a atitude estrutural, realmente é dos órgãos centrais mesmo. Para que isso? Para que o tratamento seja igual. Um juiz desse que é mais dinâmico, às vezes, eu não digo nem mais trabalhador, é mais dinâmico, tá? Porque a média de produção é parecida para todos eles, né? Então esse juiz que é mais dinâmico um pouco vai conseguir julgar mais, talvez consiga melhorar também a qualificação da sua equipe para fazer julgamentos melhores, mas é uma atitude ainda individual. A gente está vendo bastante isso agora na utilização de inteligência artificial também, tá? A gente vê todo dia notícias aí de que determinado juiz está aplicando inteligência artificial. Na pesquisa que eu fiz no doutorado agora, no ano passado, tá? A gente tinha lá, a utilização de inteligência artificial no Poder Judiciário, ela já é antiga, não é de agora, tá? No STJ, por exemplo, se usa desde 2018. Mas aonde que ela vinha atuando mais? No trâmite processual. Isso faz com que acelere os trâmites, tá? Uma petição é juntada mais rápida, já com processo eletrônico também, e ela chega no gabinete do juiz. Quando chega lá, tem poucas ferramentas de auxílio. Então o processo para aonde? Lá no gabinete, aguardando decisão. Que é onde ele tinha que esperar mesmo, tá? Mas o que está faltando então? Nós estamos chegando nesse ponto agora, tá? De atuar nos gabinetes para poder acelerar também as decisões, não só os trâmites processuais. O que a gente chama de tempo morto do processo, que é aquele tempo que ele fica no cartório aguardando alguma coisa, ele está quase que zerado, tá? Se der uma entrada numa petição eletrônica, por exemplo, ela já é encartada nos autos imediatamente. O advogado indica qual é a petição, já é encartada lá. Há poucos anos atrás não era assim, tá? Essa petição ficava numa fila, numa pilha de petições aguardando ser juntada. E tinha alguns casos que a gente encontra na imprensa também, que se falava assim, não, só junta a petição na hora que for encaminhar para o gabinete, num processo que a gente chama de conclusão. Então, para que isso? Para não dizer que está parado no gabinete. Então, são coisas antigas diante do processo eletrônico, tá? Que hoje em dia a gente não vê mais. Mas o que acontece? Está precisando de uma atuação, então, dos órgãos centrais
para que se aplique também a inteligência artificial para facilitar a confecção da decisão, tá? A inteligência artificial ela pode indicar para o magistrado uma decisão adequada ao caso, e aí ele faz a análise, faz os temperos, que é só a sensibilidade humana consegue fazer, para fazer uma decisão mais adequada para aquele caso, tá? Então a gente está chegando nesse ponto agora, nesse momento, de aplicar a inteligência artificial. E o que tem acontecido que a gente vê na imprensa? Juízes aplicando a inteligência artificial de uma forma individual, tá? Que não é institucional, não é o tribunal que está indicando como é que deve ser feito. Isso fica sujeito a uma série de riscos também, claro, que a gente pode comentar num outro momento. Sim, sim. Quando a gente fala de inteligência artificial auxiliando magistrados, à primeira vista, surge aquele medo, né, de falar, mas então é um robô que vai decidir o meu processo. Mas então o que o Monte está justamente demonstrando é que a inteligência artificial vem para auxiliar, né, na triagem e depois até talvez mostrar o que tribunais já vêm decidindo, mas a palavra final sempre do magistrado. Sempre do magistrado. Mesmo quem está aplicando de forma artesanal hoje, essas pessoas que estão pagando uma assinatura do ChatGPT aí, que é uma assinatura baratinha, em torno de $20 por mês, né? Qualquer um pode fazer isso, jogar o seu processo lá e pedir uma decisão, e vários magistrados têm feito isso. Aí vão ajustando os prompts lá para poder formatar adequadamente, né? Mas isso a gente tem observado que tem acontecido bastante, tá? E mesmo quem faz assim, tá, ele recebe lá uma sugestão e aí ele vai lá, faz uma análise, uma conferência, ajusta os precedentes para daí fazer a decisão final, então fica na mão do magistrado ainda de qualquer forma, tá? É uma coisa que é mais para tranquilizar, a gente não sequer está pensando, tá, na inteligência artificial decidir o processo. A gente está pensando nela como um auxiliar, um acelerador de decisões, tá? Essa que é a ideia. Isso é ótimo. Monte, então você está, agora já partindo para o encerramento, você está lançando seu livro, né? E como que vai lançar? Porque vai sair na Amazon, vai sair nas plataformas, vou colocar depois o link aqui. Vai sair na Amazon, nas plataformas todas, tá? Ele foi aprovado agora essa semana e eu tive a notícia de que foi publicado hoje, tá? Então tá bem fresquinho, quentinho, saindo do forno. Que legal. Esse primeiro livro já foi publicado, né, Esse pessoal? Primeiro pode ser encontrado nas plataformas também, tá? Esse livro aqui está sendo vendido só impresso. E eu vou pedir um livro aqui para sortear entre os seguidores, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo. O assessor de magistrado no Brasil tem vários dados aqui, pode até abrir um pouquinho, porque são vários gráficos, explicações, dados. É muito interessante mesmo todo esse estudo que o Monte já fez, né? Olha ali. Aqui a gente tem uma pesquisa, gente, que foi feita no ano de 2017, tá? Mas sobre o uso de assessorias. Essa é uma dos recursos que a gente tem no Poder Judiciário que mais contribuem para acelerar decisões, tá? Claro que agora com o uso da IA, talvez isso mude um pouco, né? Mas o uso de assessorias, então, era um dos locais onde a gente mais poderia atuar. Olha. A gente vai ver aqui nesses gráficos, vocês estão vendo alguns exemplos aqui, são várias perguntas que foram encaminhadas. Quem respondeu essas perguntas? Os tribunais, tá? Por quê? Porque como a pesquisa sobre gestão de tribunais, normalmente ela é encaminhada para as áreas de gestão estratégica dos tribunais, que é quem sabe o que é que está acontecendo no tribunal institucionalmente. Claro que individualmente pode estar acontecendo diferente em cada gabinete, mas o que acontece institucionalmente está vinculado à administração dos tribunais, então as perguntas foram direcionadas para essas áreas, tá? Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, então, na pesquisa do doutorado, que não é essa aqui agora, mas foi feita uma pergunta lá sobre a utilização de inteligência artificial no gabinete do magistrado, tá? Para acelerar a confecção de decisões, né? E a gente constatou, então, que só 4 tribunais tinham um auxílio efetivo no gabinete do tribunal, em julho do ano passado, que a pesquisa está sendo publicada agora. O CNJ publicou uma pesquisa agora, tem cerca de 30 dias, em que os tribunais já estão usando institucionalmente e uma das funções de IA mais utilizadas, que é o agrupamento de processo, está sendo utilizado em 67 tribunais, tá? De 92 que nós temos no Brasil, né? Então, olha como é que mudou a situação do ano passado para esse, né? Esses temas, assim, mais palpitantes, eles são assim, tá? O judiciário também está atento para as novidades, está tentando implementar. Só que a desigualdade continua ainda, tá? Logo no início do trabalho, tá, desse que foi publicado hoje, na introdução, para poder demonstrar essa desigualdade, eu fiz uma pesquisa aí com vários órgãos judiciais do Brasil, peguei várias cidades e escolhi várias que tinham, assim, a mesma competência. Trabalhei na justiça civil, tá? Mas aquilo ali pode ser extrapolado para qualquer tipo de vara. Então eu peguei, por exemplo, 3 varas cíveis na capital, em Brasília, peguei 3 varas cíveis na capital lá do Alagoas, peguei 3 varas cíveis na capital do Paraná e fiz a comparação entre elas, tá? Por que varas cíveis? Porque quando você entra na justiça para tratar de uma questão cível, tá? Dependendo da organização lá, pode ser família, ou pode ser condomínio, pode ser outras questões entre particulares,
o seu processo vai ser sorteado dentre uma dessas variáveis, tá? Conforme esse sorteio, ele pode ser julgado lá em 200 dias ou em 3.000 dias, tá? No mesmo tribunal. A diferença é muito grande, tá? Isso está demonstrado lá. E esses dados que eu usei na pesquisa, gente, eles estão disponíveis para consulta de qualquer pessoa, tá? No site do CNJ, se você procurar lá assim, ó, painel analítico no site do CNJ, ele vai abrir para você um gráfico todo bonitinho lá que era parametrizado. Então você coloca lá a vara onde está o seu processo e ele vai te dar lá o tempo médio de duração de um processo naquela vara, tá? Aí você compara com outras varas que têm a mesma competência, para você verificar se a sua está assim, tá bem ou mal no ranking de tempo de duração do processo, né? Esses dados são públicos, já tem alguns anos que o CNJ vem fazendo esse trabalho, ele publicava o Justiça em Números, tá? Que a gente consultava no relatório, e também tinha o Justiça Aberta, né? Foi substituído por esse painel analítico, que é muito mais fácil de consultar, qualquer um pode consultar, então, se seguir esse caminho que eu falei no Google, tá? Bota lá painel analítico CNJ, ele vai abrir um gráfico lá para você, com a situação do Poder Judiciário todo, com os 30 milhões de processos todo ano. Aí você vai lá, seleciona o tribunal, ou então seleciona a vara, ou então seleciona a cidade. Tem vários critérios de pesquisa, tá? Para fazer comparações. Isso está aberto para toda a sociedade também já tem algum tempo. Esse é um trabalho excelente que o CNJ vem fazendo, tá? De dar transparência para os dados do Poder Judiciário. Muita gente não sabe, gente, mas quando foi feita aquela emenda que deu um pouco de transparência ao Poder Judiciário, que é chamada de reforma do Poder Judiciário, lá em 2004, quando a gente vai estudar lá os trâmites daquela emenda, a gente vê que teve uma declaração na época lá do depois ministro Nelson Jobim, né, dizendo que antes do trabalho do CNJ não se sabia quantos processos tinha no mesmo tribunal. Então o nível de informação era muito baixo. Se o tribunal não sabia, imagina a população, né? Hoje em dia, nós estamos aí com 20 anos depois, a gente já consegue ver essa comparação que eu estou falando, de ver o tempo de duração do processo na vara em que está o seu processo. Você consegue fazer isso você mesmo olhando na internet, no portal do CNJ, tá? Então esse é um trabalho excelente que o CNJ vem fazendo, de dar transparência para os dados do Poder Judiciário, o que possibilita que a sociedade participe mais da gestão, cobrando e exigindo também um trabalho mais eficiente, né? Muito bem, então uma verdadeira aula aqui. Se vocês quiserem, vou trazer um monte aqui de novo para outros vídeos, então vai comentando. E considerações finais, Monte, para os aposentados que nos assistem aqui. Bom, gente, o Poder Judiciário, tá, apesar dessa constatação de que ele ainda tem algumas deficiências para serem corrigidas, ele também está se modernizando. Nós que atuamos dentro do Poder Judiciário, nós estamos estudando, tá? Então o uso de inteligência artificial mesmo, nós começamos a estudar em 2013, ainda não tinha chat nenhum, tá? O uso da inteligência artificial era muito mais trabalhoso, a gente é que tinha que montar os nossos modelos, fazer os nossos aprendizados, tá? Com a doutrina da época lá, que tinha um consumo de máquina terrível. Aí veio o chat GPT, que facilitou um pouco isso, e outros chats também aí que usam a mesma tecnologia GPT, né? Então eu só queria dizer para vocês que apesar dessas deficiências, nós estamos lá lutando para melhorar, tá? Nós estamos imbuídos desse espírito de prestar um melhor serviço. E a gente tem que reconhecer aonde precisa melhorar. Então quando eu ataco esses dois pontos aí da morosidade e da desigualdade de tratamento, só tem uma finalidade, tá? É buscar o melhor. Muito bem. Pessoal, então já se inscreva aqui no canal. Se vocês quiserem um monte de novo aqui no canal, só pedir que eu vou gravar de novo com meu irmão. Monte, foi um prazer. Você é um orgulho aqui para nossa família, cara. Obrigado, meu irmão. Nessa semana de finados aí, né? A gente tem muita saudade do nosso pai, cara. Então, isso é um orgulho, cara. Isso é um orgulho pra gente. Bacana, obrigado, meu irmão. Que Deus os abençoe a todos e até a próxima.